Agora, com o intervalo de classe. Neste caso, convencionamos que todos os valores incluídos em determinado intervalo de classe coincidem com o seu ponto médio. Assim, determinamos a média aritmética ponderada por meio da fórmula. Então, a fórmula está aqui, é uma coisa bem simples, na qual xi é o ponto médio da classe. Consideremos a distribuição. Então, nós temos aqui o I, é a quantidade de classes, são 6 classes, olha, o intervalo delas de 150 a 154, a frequência em cada uma das classes e o somatório da frequência é exatamente 40. Nesse caso, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o xi vai ser repetido, porém, nós vamos chamar, aqui ele chamou de xi. Então, repetimos o I, o FI, e aqui está o XI. O que nós vamos fazer para encontrar esse 152? A gente vai somar ó, 150 mais 154, 304, dividido por 2 dá 152. A outra forma, você poderia fazer assim, ó, de 150 até 154, passa 4. 4 dividido por 2 dá 2. 150 mais 2 dá 152. E você repete o processo até a sexta classe. Repetindo o processo, agora o nosso xi é o ponto médio da classe. Então você faz 4 vezes 152 dá esse número. 9 vezes 156 dá esse número. E você vai multiplicando todos esses valores. Faz o somatório desse produtório, que dá 6.440, dividido por 40. Então, quando você faz essa divisão, você encontra 161 centímetros como o valor médio. O processo breve. Com o intuito de eliminarmos o grande número de cálculos que às vezes se apresentam na determinação da média, empregamos o que denominamos processo breve, em oposição ao processo usado anteriormente, chamado processo longo, baseado em uma mudança da variável x por outra y, tal que, nós temos a variável y, que ela vem de quê? De xi menos x0 dividido por h, em que o x0 é uma constante arbitrária escolhida convenientemente dentre os pontos médios da distribuição, de preferência ou de maior frequência. Então, guarda isso aqui. De preferência é um valor arbitrário que você vai escolher entre o de maior frequência. Fazendo essa mudança da variável, de acordo com a segunda e a terceira propriedades da média, ela resulta diminuída de x0 e dividida por h. No entanto, isso pode ser compensado somando-se x0 à média da nova variável e, ao mesmo tempo, multiplicando-a por h. Resulta, então, a fórmula modificada. A nova média é o x0, o x que você vai escolher de forma arbitrária, mais o produtório yi fi vezes h dividido pelo somatório de fi. Assim, para a distribuição da tabela 6.3, tomando para o valor de x0 o ponto médio de maior frequência, se bem que podemos tomar qualquer dos valores do ponto médio, isto é, então nós tomamos aqui, x0 igual a 160. Aonde está esse 160? Se você olhar na tabela, o ponto médio foi escolhido, o ponto médio justamente da terceira classe, olha, de 158 a 162, o ponto médio é 160. Foi esse que foi escolhido. Então, como é que nós vamos fazer agora? Esse H é a diferença, 162 menos 158 dá exatamente 4. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? É simples, 152 menos 160. 152 menos 160 dividido por 4. Menos 8 por 4 dá menos 2. O próximo é 156 menos 160. 156 menos 160 dividido por 4 dá menos 1. O próprio 160 menos 160 dá 0, dividido por 4 dá 0.
164 menos 60 dá 4, dividido por 4 dá 1. 168 menos 160 dá 8, dividido por 4 dá 2. 172 menos 160 dá 12, dividido por 4 dá 3. Vamos então calcular a média da distribuição pelo processo breve. Começamos por completar a tabela com as colunas correspondentes aos pontos médios, o xi. Então, fez isso aqui com o xi, que é aquele valor que a gente tinha feito antes. Aos valores da nova variável, yi, a gente inclui esses valores calculados aqui, ó, e agora a gente faz yi vezes fi. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8, 9 vezes menos 1 dá menos 9, 11 vezes 0 dá 0, 8 vezes 1 dá 8, 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 3 dá 9 e esse somatório dá 10. Beleza? Então aqui até ele fez uma conta aqui, somou negativo deu menos 17, a soma positiva deu 27, que a diferença deu 10. Temos então agora que o x0 é 160, o somatório do produtório yi vezes fi dá 10, o somatório de fi é 40 e o h é 4. Substituindo esses valores nessa expressão, você tem 160 para o x0, 10 essa soma, vezes o h, que é 4, dividido por 40, esse resultado chega exatamente a 161, que a gente tinha calculado antes. Notas: o processo breve, com a nova variável definida por nós, só pode ser usado em distribuições que apresentam intervalos de classe de mesma amplitude. O processo breve pode também ser aplicado nas distribuições sem intervalos de classe, bastando fazer h igual a 1. Fases para o cálculo da média pelo processo breve. Então, olha, está aqui o passo a passo, vocês podem fazer essa leitura e chegar aí às conclusões, tá certo? Aqui tem um exemplo prático, procurem olhar para esse exemplo, resolver esse exemplo, mesmo que já está resolvido aqui, para que vocês compreendam todo o processo que nós estamos fazendo.